Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado domingo para você, neste dia em que a Igreja celebra na sua liturgia a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, que o dia original, vamos dizer assim, aconteceu no último dia 15. E vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que ela abençoe e proteja a nossa nação. Ontem à noite eu peguei uma mensagem de Nossa Senhora, na verdade foi por acaso, foi providencial, que eu encontrei essa mensagem de número 3226, em que Nossa Senhora diz uma coisa belíssima sobre o Brasil. Depois eu fui ver que existem outras dezenas, né? Mas essa aqui, ela diz assim: eu amo o Brasil e não deixarei os meus pobres filhos desamparados. É uma promessa bonita. Sede fiéis, escutai-me. Depende de vós aquilo que eu faço. Eu quero me ater apenas a essa palavra. Depende de vós aquilo que eu faço, né? Muito bem. Conselho, tem um ditado que diz que conselho e rapé toma quem quer. E é de fato. Depois, eu vou voltar lá ao início da aparição e, quer dizer, a ideia de fazer a catequese falando sobre isso foi por causa dessa primeira que eu li. Mas aí eu descobri uma outra, que é a primeira mensagem do ano de 1989, lá no início da aparição. Voltai, vou ler só o trecho em questão. Voltai ao vosso Deus de bondade e de amor. Voltai, voltai, voltai. Repetiu 3 vezes. Se não houver um retorno geral a Deus por parte de todos vós, um grande castigo cairá sobre vossa pátria. Aqui ela está falando do Brasil. Eu amo o Brasil e quero ajudar a todos os que aqui vivem. Rezai, rezai, rezai. Aí ela pediu, que é aquele período em que ela pede com insistência para rezar pelas vocações, pelo Papa, e aí vai, né? Vários pedidos que ela ficava repetindo. Então aqui nós temos uma declaração de amor de uma mãe, lá no início da aparição. Amo o Brasil, quero ajudar a todos os brasileiros, quero cuidar de vós, não deixarei os meus filhos desamparados, e aí vai, né? Então a gente tem aqui 2 mensagens importantes, uma lá no início da aparição, outra já, vamos dizer assim, mais recente, digo que mais recente porque essa outra, que é a primeira que eu li, é de 2009, então eu posso dizer que é mais recente comparado com 89, o ano 89. Bem, é interessante que em uma das leituras de hoje, que é do livro do Apocalipse, fala da mulher vestida de sol que luta contra o dragão, né? E eu vi uma belíssima, parabéns ao Padre Paulo Tasso, belíssima homilia, né? Falou a verdade sobre Nossa Senhora, né? E sobre a Assunção de Maria, né? Daqueles padres que ficam dizendo que Maria morreu, que depois ressuscitou. Eu não ouvi da boca dele isso, né? Só não aguardei mesmo para cumprimentá-lo e parabenizá-lo, mas eu faço porque sempre eu vejo, mas foi uma homilia belíssima. Muito bem. O livro... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí. Apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas.
Apareceu outro sinal, um dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas, com a cauda varria, aqui no versículo 4, que eu sempre falo sobre ele, varria uma terça parte das estrelas do céu. Óbvio que essas estrelas do céu, no sentido espiritual, representa cada um de nós, né? Uma terça parte da humanidade é que cai. E ela deu à luz a um filho que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Aqui está falando de Jesus. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher ficou no deserto, ou seja, onde Deus tinha preparado um lugar. O deserto em que Nossa Senhora está hoje é o meu e o seu coração. É neste mundo, é neste Brasil, que ela afirmou que ama, que ela afirmou que quer cuidar dos seus filhos, mas ela disse uma frase que essa me fez tocar no assunto aqui nesta catequese de hoje. Depende de vós aquilo que eu faço. Uma mãe, por mais que ame os seus filhos, ela os aconselha, ela os põe no caminho, mas se eles resolverem por conta própria se desviarem daquilo que aprenderam, do ensinamento da mãe e do pai, eles não têm culpa. É o caso de Nossa Senhora. Ela diz que ama o Brasil e não quer deixar nenhum dos filhos brasileiros desamparados. Depende de vós aquilo que eu faço. Mas no decorrer do tempo, as coisas foram mudando, Deus foi permitindo e Nossa Senhora volta a dizer outras coisas que, dentro do meu conceito, né, de pecador, são coisas graves, porque ela fala de conflitos no Brasil. Então, que tipo de conflitos Nossa Senhora está falando? A gente sabe que o Brasil está tendo um problema com os Estados Unidos. Todo mundo sabe, né? A igreja sabe, mas não faz nada, ninguém quer ajudar o governo a tomar uma decisão sábia, né? E aí fica nessa confusão do cão. Ontem, pessoas me perguntaram, peregrinos, Pedro, você acha que essas profecias de Nossa Senhora vão se cumprir agora? Eu disse, olha, eu vejo profecia em curso, já há tempo, né? Nossa Senhora avisou lá no início da aparição e a gente começa a ver as coisas acontecendo. Então, podemos dizer que são profecias que estão em curso. E Deus tem a misericórdia quando esta profecia se cumprir para valer, né? Então, a gente precisa entender que Nossa Senhora é padroeira do Brasil, volto a dizer, a senhora que está me ouvindo, que ama os filhos, ou a gente que ama o nosso próximo, não basta ser filho, né? Quando a gente ama, a gente quer o bem daquela pessoa. A gente faz, né? Mas a gente não pode obrigar a pessoa a fazer aquilo que a gente quer. A gente pode orientar, a gente pode fazer para um filho, para uma filha, para o esposo, para a esposa. A gente orienta, mas ninguém é obrigado a seguir as orientações que a gente dá. Então, se um pai ou uma mãe dá um conselho bom para o filho e este não lhe obedece, ele vai ter que arcar com as consequências. A mesma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora está falando. E vamos ter, nós, que arcar com as consequências. Infelizmente, muitas pessoas inocentes, quando a coisa pega fogo, eu não sei quando é que vai, né? Mas, pelo andar da carruagem, tem que acontecer alguma coisa para consertar esse Brasil, que está de pernas para o ar, todo mundo sabe, né? Então, a gente precisa rezar, a igreja precisa rezar mais e não ficar calada, porque a igreja católica no Brasil fica calada diante de tanta coisa absurda que tem, né? E a gente sabe que é coisa absurda, não adianta a gente querer negar, mas a igreja pode interferir. O Pedro pode ter o menino, ou tu acha que os políticos têm mais poder do que a igreja? Tem não, a igreja tem mais poder do que os políticos, tudo junto. É só a igreja falar a verdade que resolve toda a parada. Mas o problema é que no mundo inteiro a igreja se envolveu com o sistema, né? Porque você está com eu estou falando o que é a verdade, né?
O sistema pesadíssimo no mundo, em toda a terra, o sistema vai aproximando, a igreja abre as portas largas, e o sistema entra e para sair dá trabalho. Basta ver as aberrações que a gente vê por aí afora, pelo mundo afora, né? Caminhais para um futuro doloroso, a terra da Santa Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Conflitos violentos se espalharão e a dor será grande para os meus pobres filhos. Acho que de um mês para cá, eu já devo ter lido essa mensagem as 3 vezes aqui no canal. Eu vou, não se abuse não, tá? Mas eu vou continuar lendo porque eu fico feliz, claro, do que eu estou vendo. Mas esses dias chegaram muitas pessoas novas aqui no canal, né? Olhe, você acredita que nos últimos... Tá aqui, estou aqui na frente com a estatística do canal. Nos últimos 28 dias, de 28 dias para cá, chegaram 1.824 pessoas novas aqui no canal. Bom, eu sei que é pouco, não é tão assim. Poderia, do trabalho que a gente faz, poderia chegar aqui 50 mil em um mês. Ok. Mas aqui é só para quem gosta da verdade, né? A maioria do brasileiro não gosta, então é meio complicado. Então, chegaram aqui 1.824 pessoas novas aqui no canal nos últimos 28 dias. Então, o canal deu um pulo para frente bom, né? Isso ajuda o canal. E se você que assiste aqui puder e quiser, né, ajude compartilhando, divulgando o canal pelos urgentes, que é 100% católico, para ensinar a verdade, né? Possa ser que você veja pessoas discordando disso, mas aí são pessoas que não são de Deus, não é novidade nenhuma para quem tem juízo, né? Então, Nossa Senhora é padroeira do Brasil. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, grava a data de hoje. Nossa Senhora é padroeira do Brasil. O Brasil foi consagrado a ela. Ela aparece aqui no Brasil, nesse estado da Bahia, né? A terra de Santa Cruz, que ela chama o Brasil de terra de Santa Cruz, abandonou a cruz. Todo mundo sabe, né? Abandonou a cruz e abraçou coisa do diabo. A maioria do brasileiro não está nem chegando. A gente vê que tem muitos jovens que querem, que estão buscando, mas se você for comparar os que estão buscando com os que estão de braços cruzados, os que buscam talvez chegue, eu sendo caridoso, a menos de 1%. Fui bem caridoso. Então, nós temos 99, alguma coisa de jovens que estão aí nas garras do Satanás, né? E aí é preciso libertar esses jovens. E só os batizados e a igreja, falando batizados os leigos e a igreja, pode ajudar os jovens a encontrar Jesus, a verdade de Jesus. Falar de Jesus não basta. É preciso falar e falar a verdade. E se fala de Jesus enfeitando as palavras para agradar ao homem e ao mundo, não funciona. Nenhuma pregação, nenhuma homilia muda a vida das pessoas se ela não tem verdade, né? Se tem verdade, você volta para casa feliz, né? Repito, ouvi agora de manhã uma homilia que eu vou ver se foi transmitido, vou baixar e vou postar aqui no canal para partilhar com vocês. Belíssima homilia do padre, que falou a verdade, aquilo que a igreja sempre ensinou. Mas quando o demônio vai contaminando, aí vem as novidades, né? Aquelas coisas, sabe? Aqueles detalhezinhos que contamina e leva o católico a perder a verdadeira fé. Vá à missa de domingo. Tem gente que vai à missa todo domingo. É de jeito nenhum. E está comungando sem saber o que está recebendo. É incrível, meu irmão, né? Nem acredita mais que Jesus está na hóstia consagrada. Mas Pedro, não é possível, a pessoa sabe. É possível. E a maioria dos católicos é assim. Basta ver a mistura que fazem. Um dia é católico, outro dia é outra coisa. Depois volta para ser católico de tarde e faz aquela mistureba. E aí não funciona, né? Mas do que Nossa Senhora está falando aqui? O que ela quis dizer nessa mensagem do dia 4 de outubro de 2014? Estou citando uma. Tem dezenas, mas está aqui na minha frente, eu estou te perguntando. O que será que ela está falando? O que vai acontecer na terra da Santa Cruz que vamos beber o cálice amargo do sofrimento?
Que conflitos violentos são estes que vão se espalhará? Por que a capital do Brasil será vítima do seu próprio povo? O que será que Nossa Senhora está querendo falar? Fica atento. Ou o povo, na maioria, está cego, ou ficaram doido. A igreja, da mesma forma. Ou a igreja está cega, a maioria dos consagrados, ou a maioria dos bispos e padres ficaram tudo doido. Eu sei que eu estou dizendo que é grave, mas eu tenho que falar. Alguém precisa dizer a verdade para ver se esse povo acorda. Né? Então, Nossa Senhora diz que ama o Brasil. Então nós estamos garantidos. Eu acabei de te dizer. Te dando exemplo de você que está me assistindo. Você que é pai e mãe. Você ama teus filhos. Mas se teus filhos quiser, por conta própria, debandar para o lado da coisa ruim, tu não pode fazer nada. Eu tenho 2 filhas. Elas têm liberdade, são de maiores. Ensinei para que façam o certo. Até hoje não me decepcionaram. Mas elas têm liberdade de fazer o que elas quiserem. E aí, o que vão fazer? Estou te dando esse exemplo para aplicar a mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz que ama o Brasil e que não vai deixar os brasileiros desamparados. Tá. E se o brasileiro não quiser o amparo dela? Ela não vai poder fazer nada. Então, é preciso buscar este amparo da Mãe de Deus. É preciso rezar. É preciso estar atento àquilo que ela está falando. Olhe, por Deus que eu queria ser com muita gente por aí. Não me preocupar com nada. Sabe? Deixa rolar, para ver o que é que dá. Mas eu não sou assim. Eu vivo hoje, para ser bem sincero, como testemunho aqui ao vivo te falando, nesse dia 17, às 8h34 da manhã, em relação à igreja, eu ainda tenho muita preocupação. Muita, muita, muita. Porque tem muita profecia para se cumprir. Mas eu posso te dizer que, passada a era do Papa Francisco, eu senti um alívio no meu coração. Né? Estou sendo honesto aqui. Depois que passou, né, o período do governo do Papa Francisco, que morreu, não estou dizendo que eu senti o alívio porque ele morreu, não. Senti o alívio porque acabou muitas das confusões. Acabou, assim, não acabou 100%, mas eu acredito que pelo menos uns 30% melhorou. E isso já me trouxe um alívio muito grande. Eu estava ficando doente. Estou aqui te revelando isso. Eu, Pedro Regis, eu estava ficando doente. Riscar dar um infarto qualquer hora e morrer. De tanta preocupação. Repito, não estou dizendo que eu ainda não me preocupo, mas aquela preocupação angustiante que me fazia acordar 3 horas da manhã e não dormir mais, não tenho mais isso. Continuo preocupado e hoje muito com o Brasil, continuo preocupado com a igreja, porque apesar de muita bagunça, ter botado um pouco de freio na igreja, mas aqui no Brasil eu não vejo a coisa andando bem, não. Estou falando de minha nação, que eu amo, aqui eu nasci, aqui eu irei morrer, se Deus permitir, aqui eu serei sepultado nesta terra de Santa Cruz, mas não posso esconder o que Nossa Senhora está dizendo. Nossa Senhora está preocupada. Então, a igreja precisa orientar os políticos, de todos os partidos, porque em todos os partidos tem essa desgraceira. E a igreja do Brasil, a maioria dos consagrados estão envolvidos até a alma na política. Todo mundo sabe, né? A igreja no Brasil está envolvida na política. E se está envolvido, por que não orienta esse povo? Para a gente não ter um problema. Porque podemos ter um problema, e não pequeno. Né? A gente já sente a quebradeira, o desmantelo que está acontecendo no Brasil. Tem jeito, Pedro Reis? Tem. Tem jeito. Todos os políticos que estão aí no poder, eles mesmos podem salvar o Brasil. Só precisa de gente, de juízo, sem fanatismo político, se aproximar e dizer, não, vamos sentar aqui, meu irmão. A igreja, né? Aqui, vamos ver aqui o bem comum. Vamos pensar nos irmãos. Mas é o que Nossa Senhora avisou.
vamos ter que arcar com as consequências. E essas consequências não são boas. Nas profecias de Anguera, essas coisas que Nossa Senhora está dizendo são coisas graves e que irão, com certeza, nos afetar de alguma forma. E o estrago, quando esse estrago vem, que já veio, né? O povo aqui parece estar cego, não viu? Isso dura décadas para resolver. Uma coisa, o estrago que está dentro do catolicismo, foi deixado aí, se Leão não resolver começar logo a podar a árvore do mal, que se foi plantada no catolicismo, vai demorar séculos para desmanchar isso aí. Imagina um século de gente perdendo fé. Nasce um, aí, os que vão nascendo vão encontrando essas novidades. E acham, não, mas desde quando eu nasci tem isso. A desculpa do ignorante é essa. Não, mas desde quando eu nasci já tinha isso. Pois é, já tinha isso que inventaram como moda nova e botando as almas para se perder no inferno. Isso aí é perigoso. Então, o Brasil está nas profecias de Anguera. E nós precisamos nos preparar. Esse prepare-se, né? É para você receber ou a vitória de Deus ou ser derrotado. Na sua vida e na minha vida. Nossa Senhora está dizendo, dai-me vossas mãos e eu vos ajudarei. Se nós queremos a ajuda do céu, a gente precisa fazer isso. Dar as mãos a Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, aquela mãe que subiu ao céu em corpo e alma, é aquela mãe que é corredentora da humanidade, né? No coração de todos os verdadeiros católicos, a gente sabe que ela é. Agora, a gente não pode cruzar os braços e deixar as coisas, fingir que a gente não está vendo nada, que estamos vendo coisas pesadas, né? Imagine, se essa coisa não parar, como é que vai ficar? Entende? Porque o velho Louro está mandando navio para as bandas da América Latina para acabar com as drogas em muitos países aí. Eu concordo com ele. Eu vou dizer que não concordo. Entende? Está acabando com o mundo. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Se os governantes desses países não fazem nada, vem alguém de fora para fazer. Para o povo ver se escapa da bagaceira, né? E eu estou rezando, pedindo a Deus misericórdia pelo povo da Venezuela. É triste o que acontece ali, né? Com aquele ditador lá da Venezuela, negócio pesado. Mas mexeu com o elefante, vamos ver o resultado, né? Estou aguardando. Eu quero ver o resultado daquilo. Eu não vou te negar, não. Quero ver quem tem mais farinha no saco, né? É dois valentes na briga, né? Aí diz, a gente podia rezar para aquilo não acontecer. Não adianta rezar com esse pedido que isso não vai ser atendido, viu, irmão? Vamos ser honestos. Tu está querendo dizer que tu vai rezar para não acontecer o que os Estados Unidos quer com a Venezuela? É difícil essa oração da gente ser atendida. A gente tem que rezar pelo povo da Venezuela, pela libertação daquele povo. Aí você pode rezar. Mas para não ter nada, aí tu está querendo que a desgraça continue, né? Tem que acontecer alguma coisa para a libertação daquele povo. Aí eu fico olhando lá o Velho Testamento. O povo precisa de libertação. E alguém precisa fazer. Então, vamos ver o resultado. E o Brasil não se meta para não receber o troco, né? E as profecias de Anguera se cumprir de uma vez só, tudo de uma vez só. Porque a gente não sabe quando é que vai acontecer. Mas pode ser que não aconteça agora. Concordo com você. Possa ser que agora alguém tome juízo, sente, converse e pare a confusão, e depois a confusão volte com algum maluco lá na frente. Mas o que está escrito, o que Nossa Senhora disse, vai acontecer. Aí agora não tem volta. E eu não peço a você para rezar para que não aconteça, porque aí eu estaria te contando uma piada de mau gosto. Eu te peço que tu reze para a gente suportar o peso da cruz quando ela pesar sobre nós. Aí sim, eu estou certo no meu pedido. Mas rezar para que a profecia não aconteça é uma coisa impossível. Mas para Deus tudo é possível, menos isso. Porque foi Ele que mandou falar. Essa é a minha lógica, simples.
Deus não mandou a mãe dele do céu para falar, para dizer que vai? E por que agora ele vai desmanchar? Assustou a gente e não passa borracha agora. Não. Aqui eu não estou falando de profecia condicionada, não. Não. A profecia condicionada é... Cadê? Acho que eu li um aqui que é condicionada. Quer ver? Se não... Aqui é condicionada, ó. Se não houver um retorno a Deus por parte de todos os brasileiros, um grande castigo cairá sobre vossa pátria. Aqui chama-se profecia. Por que chama profecia condicionada? Porque ela está dizendo, se não houver um retorno a Deus, tá? E se houver? Aí Deus não manda o castigo. Então, aqui é um tipo de profecia que eu chamo de profecia condicionada. O castigo só virá se os homens não se converterem. Entendeu? Onde é que está o condicionamento? Se não houver um retorno a Deus por parte de todos, o castigo cairá sobre o Brasil. Né? Eu amo o Brasil e quero ajudar a cada um dos que aqui vivem. É o que Nossa Senhora disse lá no início da aparição. Pois é. 36 anos essa mensagem. 36 anos atrás ela deu essa mensagem. Agora, depois, ela vai e faz outras profecias que não estão condicionadas. Né? Ela diz que ama o Brasil. A vossa nação experimentará apesar da cruz. Dias difíceis virão, mas quero dizer-vos que o Brasil não experimentará a derrota. Agora, eu amo o Brasil e não deixarei os meus pobres filhos desamparados. Isso foi em 2009. Mas do que Nossa Senhora está falando? Que derrota é essa? Aqui ela está falando do espiritual, tá? Ela não está falando aqui de uma guerra, não. De uma guerra a gente está morto, tudinho, né? A Nossa Senhora está falando da guerra espiritual, da batalha espiritual. Dos tempos difíceis, a vossa nação experimentará apesar da cruz. A força da oração vos conduzirá à vitória. Então, aqui Nossa Senhora não está falando de coisa física, mas do espiritual nessa mensagem. Bom, reza pelo Brasil, reza pedindo misericórdia para que Nosso Senhor converta nosso coração. Porque ela avisou, se não houver um retorno, se não houver conversão, o castigo virá. E houve conversão? Não. Não houve conversão. Ao contrário, a maioria dos brasileiros que tinham fé, perderam a fé. E eu digo aqui, sem medo, pode me condenar quem quiser. E a nossa Igreja Católica tem culpa no cartório, nessa perda de fé de muitos católicos no Brasil. Essa falta de amor à verdade, de ensinar a verdade, essa mistura de verdade com mentira, de confusão do demônio que se espalhou dentro do catolicismo, afastou muita gente da igreja, muita gente debandou por ignorância, porque eu estou aqui há quase 38 anos de missão, vendo todos esses desmantelos aqui no Brasil, na igreja e no mundo inteiro, e continuo sendo católico e dizendo a você, eu, Pedro Regis, morrerei sendo católico. E o meu compromisso não é com ninguém, é com Jesus. Mas nem todo mundo pensa como eu, nem todo mundo tem a minha consciência. Então, muitos, milhares que não tinham esta consciência, abandonaram, se decepcionaram, né? Se decepcionou e acabou se afastando da igreja. E, infelizmente, muitos pastores não cumpriram com a missão que Jesus lhes deu. Porque Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se perde uma, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Eu quero saber qual foi a autoridade da igreja que foi visitar um sujeito que estava, a esposa, padre, meu marido parece que está querendo deixar a igreja católica. E ele sair lá, celebrar a missa, até mais rápido, e se mandar lá. Onde é a sua casa, minha senhora? Vou lá conversar com o seu marido. Chega lá, dá palavra de conforto, coisa, e dizer se você se decepcionou, eu sou padre comigo, lhe peço perdão. O padre pede perdão àquele leigo, lhe peço perdão. Se eu disse alguma coisa que lhe ofendeu, mas não foi minha intenção, e tentar trazer de volta aquela ovelha desgarrada, porque foi isso que Jesus ensinou. Mas quem está fazendo isso? O marido de fulana virou protestante. Hoje em dia não tem mais nada, não é? Entendeu? Agora, hoje em dia não tem mais nada. Você não pode... Aí, há pouco tempo atrás, na igreja, foi proibido de convencer
o irmão que abandonou a igreja católica de voltar para a igreja. Pois é. Pois é. Eu vivi para ver uma desgraça dessa dentro do catolicismo, né? Devemos, como foi a pergunta? Devemos tentar converter aqueles que não são católicos? Não. Eu mostrei a vocês o vídeo. Não. Basta encontrá-lo. Foi Francisco que disse isso. Um papa na igreja católica abriu a boca para dizer, diante da pergunta que lhe fizeram, que não precisa tentar converter ninguém para a igreja católica. Basta se encontrar. Faz um encontro, cada um tem seu pensamento e segue adiante, cada um na sua. Eu quero saber onde foi que Jesus disse isso no Evangelho. Só queria saber. Isso ajudou muita gente a capar o gato. Sabe o que é capar o gato, essa metáfora? Se mandou. Sabe o que é se mandou? Foi-se embora da igreja católica quando viu essa tragédia. Mas eu estou aqui. Fiz a minha crítica, alertei os católicos para não cair na armadilha e estou aqui defendendo a igreja católica e morrerei defendendo a igreja católica. Com ou sem apoio de quem quer que seja, né? Eu quero é o céu que o Filho de Maria me ofereceu na cruz. Vamos em frente, meus irmãos. Juntos com os bons padres, os bons bispos, vamos defender Jesus, alertar os católicos, abram os olhos, defenda, catecismo, tudo vai ensinando, porque a palavra de Deus diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a gente pode ajudar muita gente a se salvar. Faça a sua parte e Deus lhe recompensará. Reza pelo Brasil. Hoje, o livro do Apocalipse fala que o dragão vai perseguir a mulher. Essa mulher é Nossa Senhora, que também representa a igreja. Em segundo lugar, representa a igreja, tá? Em segundo lugar, entra a igreja aqui. Em primeiro, a mulher do Apocalipse é Nossa Senhora, mas a imagem da mulher pode se aplicar lá também para a igreja, viu? Mas em primeiro lugar é Nossa Senhora, que foi coroada, né? Uma coroa de 12 estrelas no céu, tá? Aí você diz, não, mas essa mulher, a mesma coisa que dizem, né? Que a mulher lá do Gênesis, que esmagará a cabeça da serpente, não, essa mulher é a igreja, né? Que igreja é mulher? Igreja não é mulher, não. Vai falar besteira lá nos infernos, parece que é maluco da cabeça. A mulher que esmaga a cabeça da serpente é Maria, disse sim, e o verbo se fez carne no ventre dela. Eu que não estudei sei isso. E o povo estudado parece que eu fico doido da cabeça. É triste. Então, o diabo está perseguindo Nossa Senhora. Consegue? Mas como, Pedro? O diabo está perseguindo Nossa Senhora? Tu não entendeu, não. É que São João não podia escrever assim as coisas muito claras, né? Então ele vai usando algumas figuras. Mas essa profecia apocalíptica é para dizer que o dragão está perseguindo, né? Quando fala perseguir a mulher, o nome de Maria hoje não é perseguido? Nós não somos perseguidos? Os devotos de Nossa Senhora não sofrem? Os que rezam o terço, o rosário, os que querem ser fiel não sofrem? Não são perseguidos até por gente da própria igreja? É. Então, esse é o trabalho do dragão, que representa a figura do demônio. O trabalho do demônio é esse. É perseguir os devotos de Nossa Senhora. Porque o demônio tem fúria contra Nossa Senhora. Agora, Jesus disse, toda vez que fizestes o mal a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Entendeu? Então, quando alguém persegue um dos filhos de Deus, Jesus diz que é ele que está perseguindo. Então, a palavra diz que o dragão persegue a mulher, mas a mulher é vitoriosa. Então, que Nossa Senhora cuide aí da sua casa, da sua família, cubra a sua casa com o manto sagrado dela e lhe dê o livramento de todo mal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, derramai sobre nós neste dia em que a Igreja celebra a vossa assunção ao céu. Derramai as graças e as bênçãos sobre nós, pobres pecadores, que vivemos neste vale de lágrimas. Dai-nos paz, saúde e alegria, ficai conosco e abençoai-nos hoje e para sempre. Amém. Mas e bem, meus irmãos, hoje é domingo, não temos de domingo a Quaresma de São Miguel, né? Então, o terceiro dia começa amanhã.
Porque diz que é assim, né? Se é assim, vamos fazer assim. Se não faz a quaresma no dia de domingo. Bom, é porque é 40 dias, então se você fizer no domingo, aí vai dar mais de 40 dias. Então, no domingo não se faz. Ok, a gente se encontra às 3 horas da tarde, se Deus permitir. Até lá. Reza pelo Brasil.